Bem-vindo ao programa O Seu Dinheiro. Hoje vamos falar de Small Caps, riscos, vantagens e desvantagens de investir em Small Caps. Mas antes, vamos explicar o que é uma Small Cap. Small Cap tem a ver com uma pequena capitalização, tem tudo a ver com a capitalização bolsista de um título. Essa referência acaba por variar, não só variar de instituição para instituição ou de, se quiser, até de mercado para mercado, atendendo à dimensão dos mercados, como que é uma empresa pequena nos Estados Unidos, é diferente de uma empresa pequena em Portugal. Por exemplo, uma referência que se vê muito na bibliografia financeira, nos Estados Unidos, por exemplo, que é no fundo a fonte da bibliografia financeira, aponta para que uma small cap é uma empresa que tem uma capitalização bolsista. Posso também falar o que é a capitalização bolsista, para os que não sabem, basicamente é multiplicar o número de ações pelo preço de cada ação. E, portanto, dizia eu, normalmente a referência é cerca de entre 500 milhões de dólares e 2 mil milhões de dólares. Só para lhe dar uma ideia, atendendo aos valores que eu disse, dos 2 mil milhões de dólares, o S&P 500, um dos índices de referência nos Estados Unidos, não tem nenhuma small cap. O DAX, que é o índice alemão, DAX 30 das maiores empresas do mercado alemão, também não tem nenhuma small cap. O IBEX, o índice espanhol, IBEX 35, com as 35 empresas de referência em Espanha, também não tem nenhuma small cap, se bem que aí, no caso da última, é do índice, que está no 35º lugar, já está muito perto daquilo que são os valores dos 2 mil milhões de dólares. No caso do PSI 20, que no fundo é o que se calhar todos queremos saber, se calhar metade do índice, nesta referência, seriam small caps. Quando se fala em ações, pode falar-se de blue chips, ou seja, das maiores empresas cotadas no mercado, ou de middle chips, de PMEs já com alguma dimensão, ou ainda de small caps, as iniciantes no mercado. As small caps estão a estrear o mercado. Têm um futuro brilhante pela frente e geralmente um índice de valorização imenso e um potencial de crescimento ainda maior, podendo por isso dar um bom retorno aos seus acionistas. Mas se fosse assim tão simples, estas seriam a galinha dos ovos de ouro e as estrelas do mercado de capitais. É que por vezes as coisas podem não correr assim tão bem. Então, como evitar alguns riscos? Devem olhar para as recomendações dos analistas, devem ter um mínimo de percepção e estudar o título. Muitos investidores, obviamente, não têm uma capacidade de fazer uma análise teórica e fundamental completa a um determinado título, mas há análises mais simples que nós conseguimos, no fundo, fazer, que são as chamadas, os conhecidos análises rácios. Nós conseguimos, através de números que são comparáveis entre empresas, conseguimos depois fazer um pouco o nosso trabalho de casa e determinar se uma determinada ação é válida para incluir no portfólio ou não. Aqui a questão que eu acho que, para aquele investidor que não tem essa capacidade, poderá utilizar, por exemplo, fundos de small caps. Os fundos de small caps, temos também os próprios ETFs, que são fundos negociados no mercado, que são muitas vezes uma forma muito mais equilibrada de nós investirmos em small caps, especialmente se não temos experiência em investimento de ações. Continuando a falar dos riscos de investir em small caps, a possibilidade de uma ação small cap ter baixa liquidez é outro risco. Ou seja, você quer vendê-la, mas nesse preciso momento não tem ninguém para a comprar. O tema da liquidez é muito importante. Uma small cap, tipicamente, é uma empresa que tem uma menor atenção, quer por parte dos investidores, quer por parte dos analistas, quer por parte das instituições financeiras ao nível da banca de investimento, tem uma menor atenção. E como tem uma menor atenção, acaba por haver aqui uma relação com a menor liquidez. Há um menor número de ações, tipicamente há um menor número de ações transacionadas. E isso cria problemas ao nível dos que referiu, que é, eu posso conseguir criar a minha posição e comprar um determinado número de ações, mas depois, se eu a determinado momento achar que é a altura de vender ou porque tenho necessidade para realizar, preciso de liquidez para investir noutros produtos, haver aqui uma oportunidade de investir noutro tipo de ativos ou noutro tipo de ações, eu posso naquele momento não ter basicamente ninguém que me as compre. Isso é logo um dos grandes problemas e é uma das coisas que nós referimos muitas vezes para quem investe no mercado,
ter sempre atenção à liquidez. É uma das questões mais importantes. Pode passar ligeiramente a perna a esse problema, vendo qual é o volume negociado de ações dessa empresa. Já quanto ao facto dos analistas não prestarem tanta atenção a essa companhia, pode sempre visitar o site da empresa, porque muitas vezes os gabinetes de comunicação fazem bons contactos com os possíveis investidores. O preço de uma ação small cap também pode estar enviesado. Por isso, a forma para evitar estar a comprar gato por lebre é estabelecer que quer receber um retorno maior dessa empresa. Por exemplo, estabeleça uma percentagem de retorno confortável que o leve a correr riscos. Veja ainda os indicadores fundamentais e compare com uma empresa semelhante. As incertezas operacionais também são muito importantes. É claro que dificilmente vai conseguir adivinhar que problemas futuros é que a empresa vai enfrentar. No entanto, há algumas coisas a que pode ficar atento. Tamanho do mercado. Existe espaço para a empresa crescer? Competidores. Contra quem compete a empresa? Os competidores são eficientes? São empresas nacionais? São grandes? Administração. Quem cuida desta empresa? Foi este conjunto de gestores que fez a empresa crescer nos últimos anos? Geração de caixa. A empresa gera dinheiro para financiar as suas atividades ou é altamente dependente de empréstimos e capital externo? Mas como em tudo na vida, há sempre dois lados da barricada. E estas empresas geralmente são negócios inovadores com um alto potencial de crescimento e de desenvolvimento, gerando por isso algumas boas oportunidades. Há aqui oportunidades nas small caps que muitas vezes não se vêem nas large caps, porque são empresas justamente que têm um maior risco, têm um maior potencial de ganho, muitas vezes, para compensar esse risco maior e, portanto, podem ser interessantes numa lógica de diversificação da carteira, incluir essa componente small caps, no fundo, para trazer potencial de rendibilidade à carteira superior. O preço não estar ajustado pode ser também uma vantagem, isto porque muitas empresas ficam anos com o valor abaixo do seu patrimonial. Logo, são boas apostas. As pequenas empresas geralmente estão na mira de grandes investidores ou mesmo de grandes empresas. E quando acontecem fusões ou aquisições, os preços das suas ações disparam. Mas será que estas empresas são indicadas para pequenos investidores? Small caps podem ser atrativas por esse potencial de retorno adicional, considerando que também existe um risco muitas vezes adicional, mas que não é necessariamente, por serem pequenas, um investimento focalizado para os pequenos investidores. Pelo contrário, é um investimento que é uma componente de uma carteira que pode ser utilizada por todo o tipo de investidores e quanto mais nós quisermos uma carteira equilibrada e mais diversificada, mais uma razão para os incluir no nosso portfólio. Quanto à questão se vale a pena comprar small caps, pode dizer-se que sim, desde que estude muito bem a empresa e faça um excelente trabalho de casa. Pode nunca encontrar a próxima Microsoft ou Google, mas se estiver de olhos bem abertos, quem sabe não encontra uma futura Apple.